Aleluia. Gênesis 1:1. Você lembra? Eu vou esperar só quem está ainda precisando se ajeitar, para que a gente não perca nada que o Senhor ainda tem para nós nesta manhã preciosíssima. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Até aí, por enquanto, nós temos uma situação de caos, concorda? A terra era sem forma, vazia, e havia trevas, e havia um abismo. Situação de caos. Mas ele está dizendo qual era a situação antes de Deus fazer o que ele começa dizendo que Deus havia feito. No princípio, que fez Deus? Criou. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença hoje faça nossas mentes e corações estarem alinhados com tua palavra. Toma conta desse ambiente completamente, papai, em nome de Jesus. Concordam comigo? Amém? Deus criou, significa que havia algo na mente de Deus mais poderoso do que o que Deus estava enxergando. Havia algo na mente de Deus melhor, maior, mais belo, mais fantástico, mais poderoso do que o que Deus estava enxergando. Aliás, isso é muito normal em Deus. Como Ele é o Arquipolimulti, o Mega Blaster, tudo, Ele sempre está diante de alguma coisa que é menos que Ele. Mas tem algo poderoso em Deus, que é esse hábito que Deus tem de transformar uma realidade. E Deus encontra uma terra sem forma e vazia, com um abismo nela. E Deus tem uma vontade. Você pode dizer essa palavrinha? Vontade. E Deus tem uma vontade. Qual era a vontade de Deus? Que na cabeça dele, aquilo que estava na mente dele, se tornasse uma realidade visível ali. Então Deus tinha uma força criativa, uma força criadora, que só Deus tem, e Ele traz essa força criativa para aquele ambiente de caos. Eu já estou com vontade de adorar só com Gênesis 1 e 2. 1 e 2. Você está entendendo alguma coisa já? Não. Na nossa vida, quantas vezes nós nos deparamos diante de alguma situação que a gente diz, é um caos, é uma confusão, é um problema, é algo que não tem solução, é algo que não tem jeito, está sem forma, está vazio, tem um abismo logo em seguida, e a gente se desespera. Deus não, Deus vê como uma oportunidade de criar. Só que normalmente a gente se coloca nas situações como a gente tendo que resolver a coisa toda, e a gente se esquece de que na verdade nós temos esse Deus. Esse Deus de Gênesis 1:1, Ele é o nosso Deus, amém? E quem é esse Deus? É esse Deus que vê uma coisa sem forma e vazia e um abismo diante dele, e Ele diz, vou criar. Vou fazer algo acontecer a partir do caos. E aí Deus usa uma estratégia que se repete por sempre. Se repete sempre. Qual é a estratégia de Deus? Vamos ler o seguinte. Essa vírgula com esse mais é tudo de bom. Concorda ou discorda? Havia trevas sobre a face do abismo. Aí tem a vírgula. E depois tem o mas. O mas indica que tem alguma coisa diferente agora que vai acontecer, que resolve o que está sendo descrito antes. Mas, vamos dizer juntos o que aconteceu no mas, depois do mas? 1, 2, 3 já. Mas o
Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que é que vem depois disso? Depois que a Bíblia descreve que o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, o que vem depois? Pode dizer para mim aí? E disse Deus. Todos juntos, 1, 2, 3 já. E disse Deus. Qual é a estratégia de Deus? O Espírito paira enquanto ele fala. Quando ele fala e o Espírito paira, alguma coisa acontece. E o que é que acontece? A força criativa de Deus vence o poder do abismo em sua frente. Aleluia. Temos ouvido nos últimos domingos uma palavra insistente de Deus sobre andar no Espírito. E na última semana ouvimos a maneira como Deus fala. Jamé nos trouxe que Deus fala pela palavra, pela natureza, pela consciência, pela igreja e pelo Espírito. Vou repetir. Pela palavra, pela natureza, pela consciência, pela igreja, pelos irmãos e pelo Espírito. Hoje eu quero me deter a 2 desses aspectos, a palavra e o Espírito. Quando a gente olha essa cena de Gênesis e essa cena, para mim é muito fantástica, ela se tornou mais fantástica ainda depois que eu estudei biologia na faculdade, porque criar é alguma coisa muito difícil. Os cientistas tentam criar, eles tentam reproduzir a criação, mas eles não conseguem reproduzir a criação, ao ponto de que eles tiveram que admitir que na natureza, quem se lembra? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ainda que ele não tenha compreendido o que ele estava dizendo, é verdade que a natureza por si só não se cria, porque é Deus quem cria. Por isso não adoramos a natureza, por isso ao observarmos a natureza, lembramos do seu Criador, porque a natureza não é Deus, mas Deus criou a natureza. A criação mostra quem Ele é, porque a força criativa de Deus está estampada ali. E me permita dar uma palhinha contextualizada como uma parábola. O nosso país é difícil ver isso, principalmente nas regiões mais tropicais, mais perto dos trópicos. Mas quando você vai mais para distante dos trópicos, você percebe as 4 estações, não é? De maneira muito clara. E aí você vê a paisagem de inverno num país temperado, num país que tem as estações mais definidas. E você vê que as plantas ficam todas aparentemente mortas, não é verdade? Caem todas as folhas, ficam os talos das árvores, no chão você não vê mais nenhuma plantinha rasteira, e parece que tudo acabou. Mas deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Existe uma coisa nessas plantas chamadas de gemas. Essas gemas são grupos de células que dormem durante o frio, mas não morrem. E quando, por favor, escuta isso com o espírito, com o coração agora. E quando a temperatura aquece, a gema acorda e diz: vou fazer folhas. Quando a temperatura aquece, as gemas acordam. E aí, de repente, no meio ainda daquele frio, do restinho de frio, você percebe que as árvores lançam os seus primeiros pontinhos verdes. Uma vez no Chile, subimos a um lugar bem alto, com bastante neve. Estava eu e Davidson, e eu mostrava para ele, no meio ainda da neve que estava derretendo, tinha lá um brotinho. Aquela semente estava lá o inverno inteiro, aquela semente suportou o inverno inteiro, mas agora que estava aquecendo, o aquecer da temperatura avisou para aquela semente: acorda.
Assim é a palavra. Por isso temos que receber a palavra e guardá-la, porque a palavra é uma semente que não morre no frio. Não morre quando as circunstâncias estão desfavoráveis. Não morre quando eu não entendo. A palavra fica lá. E quando o Espírito vem, e quando a presença de Deus chega, e quando Ele resolve fazer acontecer, aquela semente da palavra acorda e diz: vou criar. Vou realizar. A gente vê no Antigo Testamento muitas vezes um povo duro recebendo a palavra. Mas a palavra ficava na mente deles e a palavra não descia para o coração. E a gente vê que todas as ordens de Deus, toda a lei maravilhosa de Deus, acabava não produzindo aquilo que poderia produzir. E é fato que não poderia. Em Gálatas Paulo fala que a lei serviu de aio, serviu de tutor, ela serviu para nos levar até a realidade da palavra que é Cristo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: quando a gente ouve a palavra apenas com a cabeça, quando a gente ouve a palavra sem amar aquele que a enviou, então a gente fica raciocinando em cima da palavra e na nossa cabeça só fica frio. Eu queria perguntar, não levante a mão, quantas pessoas já sentiram frio de tanto ouvir coisas? Quantos de nossos jovens estão aqui nas escolas e saem daquela aula sentindo frio? Porque ouviram bobagens, ouviram coisas, ouviram muitas filosofias, sofismas, e a palavra de Deus fica lá, mas o ambiente em volta da palavra de Deus é frio. Eu quero te dizer como resolver isso, querido. Você precisa crer que a palavra de Deus não morre no frio. Espera o frio passar, vai embora e procura onde o ambiente se aquece. Procura o lugar onde o ambiente se aquece, o ambiente da comunhão com os irmãos, o ambiente do lugar secreto, o ambiente da oração, onde a palavra de Deus que está lá na tua cabeça se aquece e o frio vai embora. É interessante que Deus não começa a sua lei a partir de ordenanças quaisquer. Deus começa a sua lei dando uma ordem de amar. Ame ao Senhor teu Deus. Ame ao Senhor teu Deus. Amém ou não? Diga para você mesmo: ame ao Senhor teu Deus. Ame ao Senhor teu Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Quando eu amo ao Senhor meu Deus, a palavra encontra o coração e não a cabeça. E quando a palavra encontra o coração e eu resolvo crer, e a palavra diz, é com o coração que se crê e com a boca se faz confissão. Quando eu creio com o coração, eu confesso com a minha boca, ao invés de ficar argumentando em cima da palavra, então eu obedeço a palavra, ela chega em mim e eu amo aquele que a enviou. Então eu propicio o ambiente para o Espírito criar, fazer a palavra acontecer. Aleluia. Eu me lembro, vocês calculam o que era para um jovem de 19 anos? Agora eu não lembro se 19 ou 18, faz muito tempo. Entrar numa universidade federal para fazer um curso de ciências biológicas que mais parecia ciências filosóficas. E eu lembro que eu senti esse frio que eu contei aqui. E eu sei que tem jovem que se identifica comigo aqui. Talvez alguns velhos também. Ou melhor, não tão jovens assim. E esse frio. Eu dizia que meu final de semana era meu descanso, porque eu ficava com a igreja quase 3 turnos no sábado e 3 turnos no domingo. Eu dava um jeito, porque eu queria aquecer a verdade que estava no meio do frio de tanta bobagem. Quero te abençoar com esta palavra. Recebe a palavra e procura onde aquece.
Aleluia. E Deus diz: amai, amai. Meditando nesta palavra, eu tive um vislumbre um pouco diferente de uma situação que Moisés viveu. Naquele texto de Êxodo 33, quando Deus e Moisés têm aquele diálogo maravilhoso e terrível. E Moisés diz: então não saio daqui. Vocês conhecem, eu quero pegar só o aspecto que tem a ver com essa palavra de hoje. Tem um momento que Moisés fala assim: Deus, eu achei graça aos teus olhos. Eu quero que você me mostre a sua glória. Eu quero te ver. Aquele era um homem para quem Deus tinha dado muita coisa, muita palavra, muita ordem, muita direção. Era o homem das tábuas de pedra. Deus gravou a palavra em tábuas de pedra para que ele dissesse ao povo. Povo difícil, duro. Não muito diferente de nós. Mas agora Moisés fala assim: Deus, eu quero que você me mostre a sua glória. Eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero te ver. E aí Deus diz para Moisés assim: tá bom, Moisés, eu vou fazer isso também. Deus já tinha dito: a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Então agora Deus fala algo mais íntimo e pessoal ainda: eu vou te mostrar a minha glória. Mas vai ter uma coisa: eu vou ter que passar por você e você vai me ver pelas costas. Porque não dá para você ver a minha face e viver. Você sabe por que às vezes Deus não nos faz compreender tudo? Porque a gente não permaneceria vivo. Às vezes Ele passa e deixa a gente ver pelas costas. É Ele. É a palavra dEle. Mas a gente não viu exatamente o rosto dela. Vai ter um dia, como disse João, que nós o veremos como Ele é. Alguém concorda comigo? É só para ouvir o amém. Vai ter um dia, né, Douglas? Que nós vamos ver Ele como Ele é. E nós seremos semelhantes a Ele. Então vamos ver Ele como Ele é. Mas agora nós vemos em parte. E em parte profetizamos. Vemos em parte anunciamos. E anunciamos com base na palavra. Que não é exatamente vê-lo com tudo que Ele é. Então nem sempre eu compreendo. Nem sempre eu tenho as respostas. Mas eu amo o meu Senhor. E eu quero vê-lo. E se Ele me mostrar um pedacinho da costela dele, tá bom para mim. E se Ele me mostrar um pedacinho das costas dele, tá bom para mim. É o suficiente para eu proclamar o nome que Ele me fez conhecer quando se apresentou para mim. Amém, amados? Às vezes estamos ouvindo a palavra, lendo a palavra, e quanto mais lemos, mais percebemos que pouco sabemos. Mas aí de repente, durante os 4 capítulos de um dia, você lê alguma coisa e diz: uau! Sabe o que aconteceu? A palavra e o Espírito visitaram você na sua leitura e aqueceu a palavra, e Deus acabou de te dar uma revelação. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu comigo, eu era menino, eu lembro. Eu estava lendo João, aí eu li João 17:3. Que fala assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí eu falei: uau! Então a vida eterna não é só para depois da morte, eu posso ter vida eterna agora? Eu tinha, acho que 15 anos. E aquilo gerou decisões que eu mantenho até hoje, alguns anos depois. Um bocadinho. Palavra revelada. Palavra e o Espírito, no ambiente que aquece. E esse ambiente é um ambiente de amor ao Senhor, de relacionamento com o Senhor. Porque a primeira ordem não é alguma coisa que eu tenho que entender. A primeira ordem é alguma coisa que eu escolho viver. Eu escolho amar o meu Senhor. Eu dizia para os irmãos essa semana que eu vivi talvez 2 situações muito terríveis na minha vida,
que me fizeram questionar. Sabe aquele momento que vocês não devem ter vivido isso não, porque vocês são maravilhosos. Eu não sou. Eu tenho minhas crises e não são poucas. Desculpa se eu te escandalizo. Ainda bem que eu tenho um bocado de homem forte perto de mim e uma esposa poderosa. Gostou do poderosa? Bem. 2 momentos terríveis. E nos 2 ela estava. E eu fiquei questionando e eu não conseguia entender porquê daquilo. Mas aí o Espírito Santo gerou uma frase em mim não pensada. Interessante isso. Uma frase não pensada, não arquitetada, não produzida por mim mesmo. Mas ele gerou e eu falei. Porque eu criei. E a frase era, isso aconteceu, a frase era, mas eu amo o meu Senhor. E eu queria te dizer isso como uma palavra que você pode repetir. Quando você tiver alguma situação, alguma coisa em que você não entende o que Deus está fazendo, não entende o que Deus está falando, ou não entende, talvez nem seja Deus falando, nem seja Deus fazendo, mas é uma circunstância da vida, que você não ouve exatamente Deus explicando, para de perguntar e fala assim, vamos falar? Mas eu amo o meu Senhor. Eu não entendi, mas eu amo. Eu não queria, mas eu amo. Porque se Deus esperasse que nós entendêssemos tudo, Deus estava querendo demais de nós, porque Ele conhece a nossa condição. Deus só espera que a gente ame. Porque no ambiente do amor, Ele nos dará entendimento. Ele vai revelando, na medida que a gente suporta, e que Ele decide revelar. Mas se não tem um ambiente de amor, não tem um ambiente de confiança. Se eu desconfio de Deus, como eu vou ouvir a voz dEle? Por isso, o que Deus requer de nós, não é que sejamos, desculpa se eu te ofendo, mas o que Deus requer de nós, não é que nós sejamos inteligentes demais. É que nós amemos de todo o nosso coração. Porque aí Ele usará a nossa inteligência. Aleluia. Mas eu amo o meu Senhor. Você pode dizer isso, né, Fátima? Mas eu amo o meu Senhor. Eu sei. Estamos lendo Ezequiel, né? E eu achei uma coisa muito emblemática nesse contexto lá em Ezequiel. É que Deus chama um homem que não era para ser profeta, era para ser sacerdote. Então era um homem que estava se preparando para a intimidade do Santíssimo Lugar. Era um homem que estava se preparando para constantemente estar na presença de Deus. Mas aí o povo está cativo, está escravizado. O povo está longe de Deus. E Deus fala, Ezequiel, agora eu quero que você seja profeta. E eu quero que você ouça a minha palavra e você fale a minha palavra. E aí ele tem uma experiência fantástica que Deus mostra para ele um rolo, um pergaminho cheio de palavra, e Deus fala para ele assim, engole o rolo. Não é interessante isso? Ninguém, por favor, arranque página da Bíblia para engolir, viu? É que eu já vi um irmão fazer isso para ilustrar a palavra. Eu não vou fazer porque eu gosto muito da minha Bíblia. E Deus fala, engole o rolo. Vou ler para você. Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. O que estava acontecendo? Deus estava chamando um cara que estava preparado para relacionamento e dizendo, eu sei que você me quer, mas eu quero um povo. Está comigo?
Então vai lá e profetiza e fala, mas você não pode falar se você não tem isso em você. Não pode ser da boca para fora, não pode ser uma coisa intelectual, não pode ser um mero aviso. Come o rolo. Pega o que eu estou sentindo e põe dentro de você. Pega o que eu quero falar e deixa ser uma realidade em você. E ele pega o rolo e come o rolo. E ele diz, gente, aqui para nós, quem está lendo Ezequiel. A palavra parece doce como mel. Haroldo. Deus manda Ezequiel fazer umas coisas muito esquisitas. Né? Eu não entendo, mas tudo bem. Eu já aprendi a não brigar com Deus. E aí não era, em si a palavra não era uma palavra doce, era uma palavra dura, de conserto, de arrependimento. Mas sabe o que é que, aleluia, você sabe o que Ezequiel sentiu o gosto? Ele sentiu o gosto da intenção de Deus. Porque você vê na descrição da palavra, Deus está falando, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E depois fala, mas se você se arrepender, mas se você se arrepender, mas se você voltar para mim. Ezequiel percebeu que a palavra de Deus não tinha a intenção de fazer mal, mas tinha a intenção de trazer de volta. E aí Ezequiel come o rolo, e o gosto que aparece na boca de Ezequiel não era um gosto de dureza, mas era um gosto de mel. Doce. Ele compreendeu a intenção de Deus. Que tal a gente receber de Deus esta graça? De mesmo quando não entender o que Ele vai falar, a gente perceber a intenção de Deus. E é uma questão de fé. Porque eu creio na intenção daquele que me ama. Por mais que os meus pais em algum momento tenham sido duros comigo, eu confiava na intenção dos meus pais. E Ezequiel, a meu ver, depois os irmãos podem julgar isto, como disse mais cheio, eu submeto isso aos irmãos, mas a minha impressão é de que ele sente o gosto da intenção de Deus, o gosto genuíno da natureza da palavra de Deus. Então eu convido os irmãos para crermos na intenção do nosso Deus. E sempre que ouvirmos uma palavra, recebermos essa palavra, engolirmos o rolo, colocarmos dentro de nós. E para mim isso concorda com algo que eu vejo Jesus falando em João capítulo 6. Não precisa abrir. João capítulo 6 para mim é um dos capítulos mais lindos do Novo Testamento. Também mais velados ainda, eu tenho procurado entender, mas é muito profundo demais para mim. Mas eu quero dizer uma coisa que me vem ao coração. João 6 é quando Jesus tinha multiplicado pães e peixes, e a multidão acompanha Jesus e pergunta, mestre, quando chegaste aqui, estávamos procurando você. Aí Jesus fala uma coisa fortíssima. Ele diz, vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e ficaram de barriga cheia. E aí Jesus começa a mudar o tema da conversa. A intenção deles era comer, aproveitar-se de algo que Jesus podia dar. Comida física, comida mesmo, né? Pão, peixe. Mas a intenção de Jesus agora era falar de alguma coisa que precisava estar dentro deles. Mas quem é esse Jesus que falava que algo precisava estar dentro deles? Antes de eu continuar em João 6, eu quero fazer uma voltinha lá atrás. A palavra de Deus dita pelos profetas, maravilhosa. Como diz o escritor aos Hebreus, ele nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Mas você lembra como se deu isso? Estava Maria, jovenzinha, desposada com José, noiva de José, e aí então vem o anjo. Que faz o anjo? O anjo dá uma palavra. Você vai engravidar. Você vai conceber. Ele vai ser gerado em você. Mas na descrição do texto, diz que então, porque ele avisou isso também, descerá sobre ti, e o Espírito te envolverá. Então tem a palavra lançada e tem o Espírito presente. E o que aconteceu na barriga de Maria? O que aconteceu no ventre de Maria?
aquele lugar sem forma e vazio, que não tinha naturalmente nenhuma condição de gerar alguém, agora gerou, porque havia uma palavra e havia o Espírito, mas agora não era qualquer palavra, era o Verbo vivo encarnado. Que coisa fantástica! Deus que falou muito, e está registrado, e toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Tudo que Deus fala é para produzir resultado na vida da gente. Mas Jesus é mais do que uma palavra escrita, Ele é a palavra encarnada. Jesus não é uma palavra que a gente simplesmente escuta, é uma palavra que a gente experimenta. Jesus não veio para a gente observar Ele e tentar por esforço próprio apenas imitá-lo. Ele veio para deixar claro, Ele é Emanuel, Ele pode ser a palavra encarnada dentro da gente. Oh, Deus, revela-nos. Ele veio, aleluia. Ele não veio para ser apenas mais um que fala o que Deus está falando. Ele veio para ser Deus em nós, a palavra em nós. E Ele morreu lá na cruz e Ele se espedaçou. E Ele agora fala em João 6, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Escuta, amado, a palavra agora não precisa estar no ouvido e na cabeça. A palavra agora pode fazer parte de nós. Então você ouve uma palavra aqui e o Senhor diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Quando você ouve essa palavra e você recebe essa palavra não vem apenas assim. Eu ouvi, né? Então agora eu vou precisar observar mais o que eu faço durante a semana. Essa palavra não vem apenas com uma carga sobre o que você tem que fazer. Essa palavra vem com a carga daquilo que Deus fez. Então quando você ouve uma palavra que te convida à santidade, a primeira coisa não é fazer a lista dos pecados para confessar durante a semana. Sim, você deve fazer isso, porque quando confessamos, criamos esse ambiente aquecido que a palavra produz. Mas eu quero dizer o que vem antes disso. O que vem antes é, ouça a palavra e diga, eu creio. Não diga assim, acho que eu não consigo. Acho que isso é complicado. Acho que isso é difícil. Porque isso é esquecer que a palavra veio agora em Cristo para se tornar o que nós somos. E não apenas o que nós ouvimos. Então quando você ouve assim, seja santo, diga assim, uau, eu sou santo. Você não creu, né? Você creu, Tadeu? Vou pregar para você. Então, Tadeu, quando você ouvir a palavra, e a palavra dizer assim, tenha vida, e essa semana você passou uma semana cheia de enfermidade, quando você ouve aqui a palavra, tenha vida, o que você faz? Ah, Senhor, fala sério, passei a semana toda doente. Não, você diz, eu creio, tenho vida. E não é dizer com a boca, simplesmente lá dentro você recebe a palavra. Isso é o efeito Cristo da palavra. Cristo veio não somente para Ele ser a palavra encarnada, mas Cristo em vós. Quem tem Jesus aqui? Ah, agora você responde com força. Então gostei. Quem tem Jesus aqui? Ah, é? Então deixa eu te falar. Você tem a palavra. Você tem a palavra. E é claro, não vivemos ela toda, porque é de glória em glória a revelação da palavra. Mas eu preciso receber crendo. Eu preciso receber crendo. Eu preciso dizer assim, em toda a palavra que eu ouço, eu preciso dizer assim, Pai, me fala o que foi para mim hoje. Eu creio, viu? Eu creio, quero tudo. Vamos lá, Pai, me lembra, me traz a memória, me revela, eu quero. Ontem nós estávamos lá no encontro de homens.
Aliás, eu quero que meu amigo Clésio fique de pé. E toda a equipe, por favor. Que trabalhou no Conde de Homens. Vamos. Rápido. Tem alguns que ficaram cansados demais para vir hoje, não? Eu quero dizer a Clésio e aos outros. Todo o trabalho de vocês cooperou com a palavra que foi lançada lá. E não voltará vazia. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? 1.200 homens, né, Clésio? Ouvindo palavra que falava para eles, seja pai, seja marido. Pode sentar, obrigado. O que esses homens devem pegar agora? Ei, alguém disse lá. O Jorge Nishimura falou muito sobre paternidade. Ele falou, o pai precisa isso, o filho precisa isso. E Deus quer isso. Então alguém ouve e fala, eu creio. Eu quero ser um pai assim. Eu não saio de lá pensando, puxa vida, eu não sou um pai assim. Porque eu não ser um pai assim, é o caos sem forma e vazio. O meu abismo, não me avisem. Eu já sei que ele existe. Brincadeira, às vezes você tem que me lembrar, não tem problema. Mas eu quero que você se lembre. A palavra está perto de ti, na tua boca, está no teu coração. Quem tem Jesus, tem a palavra. Ele disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, se esforçar muito, eu vou pensar se dou vida eterna. Foi assim? Não. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E no mesmo João 6, mais na frente, Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Uau! A palavra acompanhada pelo espírito gera vida. Estava lendo um testemunho, um homem incrédulo que ouviu alguém lendo cantares. Ele era alcoólatra. Pinguço na minha terra diz. Aí ele ouviu cantares. Tua ternura é melhor do que um vinho. Quando ele ouviu, tua ternura é maior do que o vinho, ele entendeu que Deus estava dizendo com ele, o meu amor por você é mais poderoso que o álcool. E ele entregou a vida a Jesus e se libertou do álcool. O que é isso? Palavra com espírito gera vida. Estava lendo outro testemunho. Uma jovem preciosa, linda, que estava muito cheia de problemas na sua história de vida. Em algum momento ela entendeu que ela não era uma mulher e ela quis fazer cirurgia e quis fazer um monte de mudanças no seu corpo. E ela passou um bom tempo vivendo como se ela fosse um homem. Aí ela começou a ter contato com a palavra. Olha de que jeito. A mãe dela pediu, filha, eu não entendo muito bem de internet e eu quero fazer um blog para falar de palavras bíblicas que Deus me dá, você me ajuda? Ela falou, eu não queria nada com Deus, mas eu queria ajudar minha mãe com a internet, com a tecnologia. E ela falou que foi ouvindo, lendo as coisas que a mãe escrevia, porque ela tinha que colocar no site, e a palavra foi revelando para ela a verdadeira identidade dela. E se você olha a foto dessa moça hoje, é uma moça completamente linda, restaurada, curada, liberta. Ela está completamente convicta de quem ela é. E ela escreve no artigo que eu li dizendo assim, você sempre será o que Deus te criou para ser, e nunca aquilo que você acha que deve ser. Que palavra! Pode aplaudir a palavra dela, pode, não tem problema. A palavra
Irmãos, as pessoas não precisam do nosso legalismo. As pessoas precisam de uma palavra com espírito em um ambiente de amor, de afeto, de braços humanos, cordas humanas, como Deus disse. Amém? Eu quero encerrar essa palavra com uma história que você conhece. Mas eu quero que você abra a Bíblia, por favor. Eu estou com vontade de ouvir folhas de papel girando por aí. Em João, capítulo 12. Onde está o barulho? Ó, silêncio para ouvir o barulho do papel. Que bênção! Obrigado, Senhor, pelo papel. Não tem ninguém que mande mensagem para mim na Bíblia, porque todo mundo sabe que não pode acrescentar nem o tio. Então no WhatsApp manda, mas aqui ninguém manda. Então eu fico focado, desculpa, não é essa a palavra. João 12. João 12, está comigo ou não? Eu quero ler. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 6 dias, né, Fátima? Piada interna. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha para mim agora, por favor, com muita atenção. Quero que você veja nessa história duas pessoas, duas personagens, 2 tipos de gente. As duas andaram com Jesus. Judas como um dos 12, Maria como uma família muito chegada de Jesus. Jesus costumava visitar aquela casa em Betânia. Ambos conheciam Jesus. Conheciam? Ambos tiveram contato com a palavra de Jesus. Ambos ouviram os ensinamentos. Esta é aquela Maria. E quando Jesus foi à sua casa outra vez, Marta foi cuidar das coisas. E Maria ficou aos pés de Jesus fazendo o quê? Ouvindo-lhe os ensinamentos. E tem Judas, andou com Jesus todo o tempo de ministério de Jesus. E aí nós temos uma cena que não é passível de compreensão lógica. Qual é a cena? Um perfume que valia 300 denários, o equivalente mais ou menos a 15 mil reais hoje, segundo as minhas pesquisas, que podem não estar exatas. Porque era 300 dias de trabalho, um lavrador ganha em média 50 reais por dia. 15 mil reais em um perfume. E uma seguidora de Jesus resolve fazer algo que não nasceu como uma mera ideia. Onde você acha que nasceu a decisão de Maria derramar o perfume no pé de Jesus? Ela fez conta, 15 mil reais.
lógica da situação que inspirou ela? Não tinha lógica. Não tinha lógica para quem? Para quem não amava. Judas estava fazendo um cálculo. Ele tinha uma lógica. Ele já tinha ouvido com certeza Jesus falar sobre a atenção aos pobres. Ele já tinha visto Jesus dar atenção aos pobres. Ele sabia que Jesus gostava desta coisa de atender às necessidades dos pobres. E aí ele usa esse artifício. Qual é o artifício? Eu apresento uma palavra dele para ganhar uma vantagenzinha para mim. Porque na verdade Judas não estava interessado em dar aos pobres. O próprio texto diz que ele estava na verdade interessado em pegar mais um pouquinho da bolsa que ele guardava. Bolsa de dinheiro. Então nós temos dois tipos de pessoas. Por favor, entenda isso pela fé e pela revelação do Espírito. Uma pessoa que ouve muito, mas não ama. Por que não ama? Porque está centrada em si mesma. Está o tempo inteiro pensando, o que é que eu posso ganhar com isso? Nós todos somos tentados a ter esse perfil. Vimos aqui para as nossas reuniões, nossos cultos. Vamos ler a Bíblia. E quando a gente lê um texto que não parece ter nenhum sentido para nós, a gente diz, eu não posso ganhar nada com isso. Eu não vou ler. Ou a gente ouve uma palavra e fala, acho que essa palavra não foi para mim. Porque eu estou sempre pensando em qual é a vantagem que eu posso ganhar com isso. Mas aí eu tenho outra pessoa que quando está diante de Jesus e tem algo, ela pensa assim, não o que ela pode ganhar com aquilo, mas o que ela pode oferecer com aquilo. E aí esse ambiente, meu irmão, é o ambiente do quebrantamento. É o ambiente do amor, da paixão por Deus. É o ambiente daquela mulher que era insistentemente alguém que gostava de ficar perto dele. Ela não fez a conta como alguma coisa que iria acabar com a vantagem dela. Agora a lógica dela era outra. A vantagem dela é o que era bom para ele. Ei, igreja! Assim somos nós. Qual é a nossa vantagem em seguir Jesus? É o que é bom? Fala para ele. Mas Tony, eu preciso de tantas coisas, eu sei. E ele vai te dar, porque ele não falta nada a ele, viu? Mas a questão é o coração. Quando eu amo, eu quero oferecer a ele tudo que eu tenho. Eu ofereço a ele as minhas mãos que não são tão santas assim. Eu ofereço a ele meu coração meio esquisito, a minha cabeça meio confusa, mas eu não estou nem aí, sabe o que eu quero? Eu quero oferecer a ele. E se eu tenho algo que ele me dá e que é bom, se eu tenho algo que vale 300 denários, o que eu quero? Eu também quero oferecer a ele. Se eu tenho algum dom, alguma capacidade, o que eu quero? Oferecer a ele e não usar para mim mesmo. Eu só queria que a gente raciocinasse um pouco, experimentasse um pouco dessa verdade. Não apresente para Deus a lógica humana, porque ela é cheia de egoísmo e ela não atrai o Espírito Santo. Mas apresente para Deus um coração quebrantado e humilde, e eu te garanto que a palavra será real na sua vida. Apresente para Deus um coração quebrantado. Apresente para Deus a rotina de chegar diante dele e dizer, Pai, pequei, Pai, não sei, Pai, estou estranho, Pai. Mas vá até ele. Pare de dialogar com suas dúvidas. Pare de dialogar com sua cabeça. Dialogue com ele. Com ele. Dialogue com ele. Porque nesse ambiente, o Espírito transforma seu caos em criação. Curve sua cabeça um pouco. Quero orar. Oh Senhor bondoso. Palavra viva é
a sua